Seja bem-vindo à segunda aula do desafio Vencendo a Insônia. E nela eu vou te mostrar como dormir bem. Quero te apresentar o que é um sono de qualidade. Na aula anterior eu falei sobre os problemas que levam a pessoa a ter insônia e por que ela precisa resolver esse problema o quanto antes. Além disso, eu contei para você como eu passei por uma fase difícil por causa da privação de sono. E foi por causa dessa privação que eu comecei a estudar mais sobre essas técnicas para dormir mais rápido e como ter noites constantes de sono. Agora eu vou te mostrar o que acontece com quem aplica o que eu ensino para dormir melhor sem ter que usar nenhum tipo de medicamento. Muitas pessoas acham que para dormir bem basta estar cansado fisicamente. Quer ver um exemplo? Os adultos costumam dizer que as crianças precisam correr e brincar bastante durante o dia para gastar energia e assim dormir bem à noite. Em parte isso é verdade, realmente o desgaste físico deixa o nosso corpo mais cansado, mas esse cansaço não é o único elemento que vai dar sono em uma pessoa. Uma prova disso é que existem muitos adultos que ficam o dia inteiro sentados em frente a um computador trabalhando e à noite dormem muito bem. Esse adulto não precisou fazer atividades físicas para ficar cansado, mas cá entre nós ele deveria ter feito, certo? Até porque a atividade física ajuda a dormir melhor, uma vez que uma das razões do sono é a recuperação de energia. Então, exercícios físicos fazem parte do conjunto de atividades que fortalecem o impulso para dormir. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. O que eu preciso que você saiba agora é que existem alguns mitos sobre o sono que precisam ser quebrados, e eu vou te falar alguns deles. Número 1. O que me acalma me faz dormir bem. E de fato, implementar uma rotina relaxante antes de dormir auxilia na indução do sono e pode favorecer a profundidade do sono. Porém, nem sempre o que te acalma auxilia na qualidade do sono. Por exemplo, algumas pessoas deitam na cama e ficam vendo vídeos no celular para dormir. E elas inclusive dormem. Isso se dá por essa ação ser um hábito monótono e entediante. Então, como o cérebro já se acostumou com esse cenário, pela repetição, ele se desliga e a pessoa consegue dormir. Outros exemplos são tomar café, beber chimarrão, fumar e ficar vendo televisão. Tudo isso, para algumas pessoas, pode ser parte de um ritual calmante, e para elas isso auxilia no sono. Mas a verdade é que não ajuda em nada. Elas até podem dormir, porém será um sono superficial e de poucos benefícios, fazendo com que acordem cansadas e tenham inúmeros prejuízos ao longo do dia na performance cognitiva e física. Então, fique atento, pois nem sempre o que te acalma te faz dormir bem. E aí, você usa algum desses estímulos antes de dormir? Se faz, precisa parar imediatamente, mas fique tranquilo. Existe sim uma rotina ideal que deve ser feito antes de dormir, e em breve eu vou te contar mais sobre isso. Mito 2. Roncar alto enquanto dorme é um sinal que está dormindo bem. Roncar, ao contrário do que muita gente pensa, é um distúrbio respiratório chamado apneia. Esse distúrbio do sono é muito perigoso e aumenta o risco de doenças cardíacas, fibrilação arterial, asma, pressão arterial elevada, glaucoma, câncer, diabetes, doenças renais e distúrbios cognitivos e comportamentais. A apneia do sono ela é extremamente exaustiva. Pessoas que sofrem de apneia dormem e acordam várias vezes. Depois ficam lutando contra o sono o dia todo por conta do cansaço. Portanto, se você ou alguém da sua família está roncando muito, precisa solucionar isso o quanto antes. Mito 3. Beber álcool antes de dormir ajuda a adormecer. O álcool pode realmente ajudar pessoas a adormecer, pois o efeito dele no cérebro é de anestesiamento, ou seja, de relaxamento. Porém, esse é o único efeito sobre o sono, pois quem bebe álcool antes de dormir não avança para os estágios mais profundos do sono. Além disso, quem bebe antes de dormir tende a levantar várias vezes para ir ao banheiro e isso atrapalha bastante a qualidade do sono. O pior efeito é o vício, pois se você não é capaz de dormir sem ingerir álcool, provavelmente vai precisar aumentar cada vez mais a dose dele. Agora eu quero te falar sobre o que é certo fazer para dormir melhor segundo a minha metodologia, a ciência do sono. Antes, eu quero te perguntar, você cumpriu o desafio da aula anterior? Como que foi que você se sentiu? Conseguiu dormir melhor? Se você cumpriu o desafio, você está de parabéns. Esses exercícios e dicas que eu dei fazem parte da higiene do sono, uma espécie de protocolo com informações sobre estilo de vida ideal, dieta, exercícios, uso de suplementos e também fatores ambientais que auxiliam no seu processo de indução e manutenção do sono. Esse protocolo contém muitas informações nessas áreas, sendo que você deve aplicar aquele que mais tem relação com a sua realidade. Eu vou te dizer alguns deles e você vai entender perfeitamente se eles servem para você ou não.
Vamos voltar a falar sobre exercícios físicos. Como eu disse antes, exercícios físicos podem ajudar ou atrapalhar o seu sono, dependendo de que horas você pratica e também da intensidade. O ideal é que exercícios físicos de impacto e de força sejam feitos até 3 horas antes de dormir, pois ele é capaz de aumentar o nosso estado de alerta, uma vez que você fica mais animado e mais disposto depois de uma corrida ou então de um levantamento de peso. Porém, uma atividade física de alongamento, como é o caso do yoga, pode ser feito mais próximo ao horário de dormir, pois ela pode ajudar você a relaxar e ter uma melhor noite de sono. O importante aqui é o seguinte: a atividade física diária, independente do horário que você pode ou prefere fazer, ajuda na higiene do sono, pois ela traz mais benefícios do que prejuízos ao seu corpo e, consequentemente, ajuda no sono. Vamos falar agora sobre o ambiente para uma boa noite de sono. Você se lembra que eu desafiei você a dormir no escuro e, se fosse preciso, que usasse uma máscara nos olhos? Pois é, esse também é um protocolo da higiene do sono. Se o seu quarto tem incidência de luz, seja um outro cômodo da casa ou então uma luz que vem da rua, se possui muitos aparelhos com pontos de luz ou LED, como é o caso do ar-condicionado ou de outras fontes eletrônicas, e se você opta por dormir com a TV ligada ou então com luz acesa, pode estar causando um grande mal ao seu corpo. Segundo uma pesquisa da Universidade Northwestern dos Estados Unidos, apenas uma única noite de exposição à iluminação moderada durante o sono pode afetar a regulação cardiovascular e de glicose, que são fatores de risco para doenças cardíacas e diabetes. E por que isso acontece? A exposição à luz reduz ou atrasa a liberação do neurohormônio melatonina. Isso faz com que o nosso estado de alerta continue elevado. Sendo assim, fica mais difícil para reduzir os batimentos cardíacos e a nossa temperatura. Logo, então, mais difícil para dormir. Além disso, luz e escuridão são 2 elementos que regulam o ciclo circadiano, que é o ciclo natural do corpo dentro de cada 24 horas. Nossas reações fisiológicas, como liberação de hormônios, pico de energia, fome, inclusive o sono, é organizado por esse ritmo biológico. E por sua vez, o ciclo circadiano é regulado pela luz e escuridão. Durante o dia, o corpo entende que precisa realizar determinadas funções, e o mesmo acontece durante a noite. Só que na atualidade, esse ritmo natural do corpo vem sendo enganado pela exposição artificial de iluminação. Está cada vez mais difícil para o corpo entender quando é dia ou quando é noite. Logo, continuar se expondo a celulares, televisão, luzes brancas à medida que a noite avança, faz o corpo continuar liberando hormônios estressantes, como o cortisol, e reduzir hormônios indutores do sono, como é o caso da melatonina, pois ele passa então a ficar perdido nas nossas necessidades básicas. Nós já falamos sobre comportamentos, usando a atividade física como exemplo, falamos sobre ambiente, usando a incidência de luz como exemplo. Ainda dentro do protocolo higiene do sono, temos algumas outras informações importantes sobre dieta. O que é bom e o que é ruim ingerir antes de dormir. Eu já falei um pouco antes sobre o erro que as pessoas cometem ao ingerir álcool antes de dormir. Então agora eu vou falar de outras substâncias que também atrapalham o sono. A primeira, e acho que a mais óbvia, é o café. Evite beber café depois das 18 horas. A cafeína é um estimulante e, cientificamente falando, ela auxilia na liberação de adrenalina, que mantém o organismo em estado de alerta e que impede, então, a chegada ou então a entrada no sono. Se você bebe um cafezinho depois do jantar e dorme bem, pode ser uma das poucas pessoas que conseguem metabolizar rapidamente a cafeína, mas isso não é comum. A mesma regra também vale para chás pretos, refrigerantes à base de cola e também para o chocolate. Pois é, algumas barras de chocolate possuem um alto índice de açúcar, cafeína e teobromina. Esses são ingredientes estimulantes, logo não é recomendado sua ingestão próxima ao horário de dormir. Mesmo assim, o cacau, de preferência 70%, pode auxiliar na qualidade do sono por também ser rico em antioxidantes e vitaminas do complexo B. Porém, como comentei, em horários distantes do momento em que você deseja dormir. Portanto, consuma alimentos sem nenhuma ação estimulante. Prefira refeições leves à noite e beba água longe da hora de dormir para evitar que você se levante muito durante a madrugada. Como eu disse, a higiene do sono ela é um protocolo que deve ser aplicado segundo as particularidades de cada pessoa. E o que eu mostrei aqui é apenas uma parte do que é possível fazer para que você volte a dormir como um bebê sem a ajuda de medicamentos. Eu vou falar como ter acesso a todo o meu protocolo daqui a pouco. Continue aqui comigo, porque você vai adorar o que eu tenho para te oferecer. Agora vamos ao desafio desta aula. Eu vou te desafiar a praticar parte do protocolo da higiene do sono, principalmente na parte da dieta. Me diga aqui embaixo qual substância que você ingere à noite
e que você vai eliminar da sua rotina a partir de hoje. Se você ficar sem beber Coca-Cola, café, chá preto, energéticos e bebidas estimulantes ou então alcoólicas depois das 18 horas de hoje, eu tenho certeza que amanhã você vai acordar muito melhor. Então escreve aqui embaixo assim: eu vou ficar sem beber ou comer. Aí você coloca a bebida ou então a comida que você vai evitar depois das 18 horas, ok? Agora que você já conhece a forma errada de agir que leva à insônia e entendeu que é possível se livrar dela, eu quero antecipar que amanhã eu vou te mostrar o passo a passo para você conseguir definitivamente vencer este mal. Eu vou te mostrar como pessoas comuns podem chegar ao sono profundo de qualidade e se sentirem bem fisicamente, com mais disposição e saúde após noites bem dormidas. Essas pessoas conquistaram esses resultados em pouco tempo sem ter que tomar medicamentos para dormir e nem precisar criar hábitos quase impossíveis de seguir. Elas só precisam seguir o passo a passo que eu vou te mostrar amanhã na aula 03. Eu vou te mostrar também uma oportunidade única de fazer parte da próxima turma do curso A Ciência do Sono por um preço muito especial. Então marca na sua agenda, coloca um despertador no celular, porque amanhã você vai saber exatamente como vencer a insônia definitivamente sem a ajuda de medicamentos. Aguardo você amanhã então. Um grande abraço e até lá!